Mas vocês estragaram o negócio, tá chamando? Ai, não pegou! No experimento 2.1, utilizamos uma caneta e atritamos a caneta em uma folha de papel. Em geral, se diz que o corpo de plástico que não foi atritado e que não atrai pedacinhos de papel está eletricamente neutro. Também se diz que o corpo de plástico, ao ser atritado, adquiriu uma carga elétrica. O processo é chamado de carga por atrito, eletrização por atrito, de eletrização de atrito. Obtivemos sucesso nesse experimento. Experiência 2.2. Repetimos agora a experiência 2.1, atritando o canudo de plástico em outros materiais, como um pedaço de papel, a pele, um tecido ou um saco plástico. Ao aproximarmos o canudo plástico atritado de papeizinhos, observa-se que eles são atraídos, como no caso em que atritamos o canudo plástico no cabelo, embora nem sempre com a mesma intensidade. No experimento 2.3, queremos responder a seguinte questão: quais substâncias são atraídas pelo plástico atritado? Para isso, colocamos sobre a mesa, em lugares separados, diversas substâncias leves que estejam picadas em fio ou em pó. Ao realizar essa experiência, é importante que o corpo atritado não toque nas substâncias que estão sobre a mesa, apenas chegue perto delas. Ao aproximarmos um plástico neutro dessas substâncias, nada acontece. Ao atritarmos o plástico e aproximá-los a essas substâncias, mas sem tocá-las, o que em geral se observa é que quase todas elas são atraídas pelo plástico atritado. Uma experiência parecida pode ser feita com pedaços de fios ou de linhas de várias substâncias: seda, algodão, poliéster, um tipo de resina sintética, nylon ou poliamida sintética, um tipo de polímero, cabelo e cobre. Recortam-se vários pedaços de todas essas substâncias com o mesmo comprimento, por exemplo, com 1 ou 2 centímetros. São colocados sobre a mesa, a um lugar os pedaços de poliamida sintética, em outro lugar os pedaços de seda e assim por diante. Aproxima-se um plástico neutro dessas substâncias e nada acontece. Atrita-se com o plástico e ele é aproximado novamente dessas substâncias, sem tocá-las. Observa-se que os fios de algodão e de cobre são bem atraídos. Já as outras substâncias não são atraídas ou então são bem menos atraídas do que o algodão ou o cobre. No experimento 2.5, para mostrar a atração do plástico atritado exerce sobre o metal, utilizamos lata de refrigerante ou de cerveja vazia. Colocamos uma dessas latas deitada sobre uma superfície lisa, atritamos um canudo de plástico e aproximamos da lata, de preferência com o canudo deitado paralelo à lata, na altura de seu eixo de simetria. Obtivemos sucesso nessa experiência. No experimento 2.6, aproximamos um ímã natural, como os ímãs de geladeira ou de alto-falante, das substâncias descritas sobre as mesas das experiências 2.3 e 2.4. Observamos que o ímã só atrai a lima de ferro e a palha de aço. Ele já não afeta as outras substâncias, nem mesmo os pedacinhos de fio de cobre ou de papel alumínio. No experimento 2.7, tentamos fazer com que um ímã atraia a latinha de alumínio da experiência 2.5. Sem sucesso com isso. Isso mostra, mais uma vez, a distinção entre as forças elétricas e magnéticas. Essa experiência mostra também que não são todos os metais que são atraídos pelo ímã, mas apenas alguns tipos, em geral, os que possuem ferro em suas composições. No experimento 2.8, abre-se uma torneira e deixa escorrer de forma contínua um fino fio de filete de água. Aproximamos um canudo de plástico neutro do filtro de filete e nada acontece. Agora, quando se atrita o canudo e repete-se a experiência, neste caso, observa-se que o filete de água curva-se visivelmente no sentido do canudo. Isto é mais facilmente observável quando aproximamos um canudo atritado na parte superior do filete, onde a água tem uma velocidade menor. Às vezes, a atração é tão grande que o filete de água encosta no canudo. A experiência também funciona com água caindo em gotas, sendo o efeito mais facilmente observado com o canudo próximo às gotas mais lentas. No experimento 2.9, acontece algo ao aproximarmos um plástico atritado de um filete de leite, de detergente, de álcool, de querosene, de shampoo ou de óleo de soja de cozinha. Ou seja, todos esses filetes são atraídos pelo plástico atritado, mas não sofrem atração por um plástico que não tenha sido previamente atritado. No caso do óleo, o efeito:
ou seja, a curvatura do líquido não é tão grande quanto no caso dos outros líquidos. Na experiência 2.10, faremos uma experiência similar à 2.9, colocando algumas gotas ou pequenas porções de água sobre a superfície seca. Ao aproximarmos um plástico atritado na água, observa-se que esta mesma se deforma, com parte da gota mais próxima do plástico atritado, tendo se aproximar dele. Algumas vezes, ela até escorre sobre a superfície seca, indo no sentido do plástico atritado. Atraímos os pedacinhos de papel colocados sobre a mesa, aproximando deles várias substâncias atritadas. Atritamos os corpos no cabelo, no papel e no tecido de algodão. Quando se toma este cuidado, o que se observa em geral é que os materiais de plástico, de âmbar e de acrílico, ao serem atritados, atraem os papeizinhos, como visto na experiência 2.1. Na experiência 3.1, aproxima-se um plástico, canudo ou régua, neutro de um versório metálico, sem tocá-lo. Atrita-se o plástico e repete-se a experiência com plástico atritado. Neste caso, observa-se que os versórios feitos de todos os metais são orientados pelo plástico atritado, tendendo a ficar apontado para o plástico. Essa experiência mostra que o plástico atritado influencia corpos próximos. Aproxima-se agora um ímã destes versórios. Observa-se que apenas aqueles feitos de aço, ferro, níquel ou de outros materiais ferromagnéticos giram até apontarem para o ímã. Os versórios feitos de outros materiais não são afetados pelo ímã. Na experiência 3.3, aproxima-se um canudo neutro dos versórios e nada acontece. Atrita-se a ponta de um canudo de plástico, coloca-se essa ponta atritada na mesma altura do plano formado por alguns versórios sobre a mesma. Os versórios deveriam passar a apontar para a ponta atritada do canudo, mas não obtemos sucesso nessa experiência. Podem ser feitas experiências análogas à anterior para diversas configurações diferentes. Por exemplo, adaptando-se um canudo de plástico ao longo de todo o seu comprimento, colocando em seguida verticalmente em uma base apropriada, como um palito de dentes espetado em uma massa de modelar. Depois, colocam-se os versórios ao seu redor. Os versórios próximos do canudo carregado vão girar e ficarão apontando para ele. Em vez de deixar o canudo atritado na vertical, pode-se apoiá-lo horizontalmente através de suas extremidades. Não tivemos sucesso nesse experimento. Na experiência 3.6, um canudo de refresco de plástico neutro é encostado em uma parede e solto do repouso. Observa-se que ele cai ao solo. Atrita-se agora um canudo de plástico ao longo de todo o seu comprimento com um guardanapo de papel. Este canudo atritado é encostado de leve em uma parede e solto do repouso. Observa-se que ele fica grudado na parede, apesar da gravidade terrestre. Essa experiência serve também para indicar quando um canudo está bem eletrizado. Caso ele grude na parede ao ser atritado, tem-se uma boa eletrização do canudo. Caso ele comece logo a escorregar pela parede, ou caso não fique grudado, está pouco carregado. Na experiência 3.7, vamos fazer uma experiência parecida à anterior. Ela pode ser feita com uma bexiga de borracha, como a de aniversário de criança. Ela inicialmente é cheia de ar e tem seu bico amarrado. Então, encostada na parede ou no teto e solta no repouso, ela cai no solo. Atrita-se agora a bexiga no cabelo, novamente a bexiga encostada de leve na parede ou no teto, tocando a parte da parede em algum ponto no qual a bexiga tenha sido atritada. Ao ser solta do repouso, ela permanece grudada na superfície. No caso da bexiga, nem sempre a experiência funciona. É comum esse efeito do canudo ficar grudado na parede ou no metal durando vários minutos ou até mesmo algumas horas. Na experiência 3.8, vamos utilizar um versório de plástico como versório do segundo tipo. Inicialmente, vamos trabalhar com um versório neutro. Apoiamos seu centro sob suporte, tal que seja livre para girar ao redor de um eixo vertical. Aproximamos agora o dedo. Nada acontece com o versório quando essas substâncias são aproximadas. Sua direção original não é afetada. Atritamos uma das pernas do versório de plástico em uma folha de papel ou em um tecido. Aproximamos novamente o dedo. Observa-se agora que ele gira e se orienta apontando para qualquer um destes corpos. Esta experiência mostra o oposto da experiência 3.1. Isto é, antes do plástico atritado, orientava-se um versório metálico. Agora temos um dedo.
Na experiência 3.8, observou-se apenas a orientação do versório de plástico, mas seu centro continuou sobre o suporte. Para ver um corpo de plástico atritado sendo atraído por um metal, o ideal é trabalhar com o terceiro tipo de versório, mas agora feito de plástico. Isso é, uma haste plástica suspensa em seu centro por um fio de seda ou nylon. Quanto mais leve for a haste, mais fácil conseguiremos ver seu movimento. Na experiência 3.9, atritamos então metade do canudo e o deixamos suspenso pelo fio de seda ou de nylon. Aproximamos agora uma chapa metálica, uma folha de papel, um fio metálico ou um espeto de madeira. Observa-se que o versório de plástico atritado não apenas se orienta em relação ao metal, mas é atraído por ele, deslocando-se como um todo em sua direção. Experiência 3.10. O fato de que um corpo carregado eletricamente é atraído por outros corpos ao seu redor, como pelo dedo, pela madeira ou pelo metal, foi utilizado por Stephen Gray para descobrir em 1720 novos materiais que se comportavam como âmbar. Ele atritou os seguintes materiais, passando-os entre seus dedos: penugem, ou seja, penas que primeiro nascem, fio de cabelo, de seda, de linho e de algodão, papel, aparelhos de madeira, pergaminho e tripa de gado. Depois observou que todos esses materiais eram atraídos por um dedo ou por algum outro material sólido que aproximava deles. No caso de alguns destes fios e do papel, eles tinham de ser aquecidos ao fogo antes de serem atritados para que pudessem exibir o efeito de serem atraídos.